14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, talvez muitos podem perguntar, mas por que esse tanto de nome? Esse trecho do Evangelho, o que ele tem a nos ensinar? Que mensagem nós vamos tirar da palavra de Deus no meio desse montoado de nomes e que soa tão estranhos para nós dentro da nossa cultura de hoje? Esse trecho árido, monótono, mas isso é só aparência. E eis algumas das riquezas desse texto de hoje. Primeiro, o que nós ouvimos é uma síntese da história da salvação. Deus entrou na história humana, e essa história humana, ela foi construída entre pecado e graça. Envolveu também muitas pessoas, dentre elas mulheres, até mesmo pessoas que aparentemente não levavam uma vida tão certinha. Deus incluiu dentro desse mistério, desse projeto de salvação. E aqui nós vemos esta beleza. É a síntese da história da salvação. Nosso Deus entrou na história, irmãos. Nosso Deus não está. Por isso, o Deus cristão não é um Deus alienado da história. A fé, ela não pode nos alienar da história, dos problemas que a gente vive, daquilo que cada um passa. E se nós pegarmos essa história de cada um desses personagens, tem muitos homens, grandes homens, de uma força moral muito grande, mas também nós vamos vendo que ao longo também dessa história de salvação, nem sempre nós encontramos personagens de um elevado padrão moral, mas encontramos no meio dessa história da salvação indivíduos perversos, muito distantes de uma sociedade de puros e perfeitos. Então, essa história é construída. Deus continua construindo essa história comigo e com você e no meio desse mundo que nós vivemos hoje, nesse 2018, dentro desse projeto de salvação que Cristo veio redimir. Nós fazemos parte dessa história, com o nosso pecado, com a nossa santidade, muitos com a perversidade, outros com a sua santidade. É assim. E nós vemos 4 mulheres também dentro dessa história de salvação. E aqui nós entendemos como que Deus já aponta para o desejo de Jesus de criar um mundo onde todos sejam filhos do mesmo Pai, filhos e filhas do mesmo Pai. Uma grande família, sem excluir ninguém. Dentro da história, do projeto de salvação, Deus não exclui ninguém. Ninguém é excluído. E ninguém deve se excluir. E nós vamos vendo Davi, que é o vértice luminoso, até Davi 14 gerações, o exílio escuro, que foi um momento de escuridão, de abismo, mas de aprendizado para o povo. 14 gerações, diz ele. Na sua orientação para Jesus, nós vemos que ali fixa, é em Jesus, que agora encontra toda a história, o seu sentido, o seu significado. Em Jesus, é Ele que vai ser o herdeiro das bênçãos de Abraão, da glória de Davi. As mulheres nomeadas nessa genealogia, em parte, são muitas, são pecadoras. E Jesus é solidário com os pecadores. E muitas são estrangeiras, e Jesus veio para salvar a todos. Estrangeiros, mulheres que até então eram excluídas, não tinham direito. Jesus, Deus inclui, irmãos. Deus não quer que nenhuma de suas filhas e nenhum fique excluído do projeto de salvação. Ninguém pode ser excluído. Naquela época, as mulheres, os estrangeiros, eram tidos como nada. Hoje, dentro da sociedade, nós precisamos ver quem são os excluídos, quem que a sociedade tem como nada. Eles todos devem estar incluídos. E isso não quer dizer que apoiar ou concordar,
mas todos devem ter a oportunidade de experimentar a salvação que vem de Deus. Então é isso que esse texto de hoje, tão árido e aparentemente tão monótono, tem uma mensagem tão bonita para cada um de nós. Deus nos abraça, a ternura de Deus abraça o mundo inteiro, o mundo e o ser humano, com seu pecado, com sua graça, com sua santidade. Amém. Assim seja. Jesus Cristo, filho de Davi, que Ele que veio para redimir todo o ser humano. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.